Informação confirmada que chega direto do Reino Unido é a de que hoje o presidente Jair Bolsonaro conversou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre a regra na Ucrânia. A informação é oficial, veio da porta-voz de Downing Street, que é o escritório, o gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, do primeiro-ministro britânico, e as informações na íntegra eu trago para vocês agora. O porta-voz de Downing Street disse o seguinte, né? O primeiro-ministro, ou seja, Boris Johnson, falou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nesta noite sobre a situação na Ucrânia. Na Europa já caiu a noite. Os líderes, ou seja, Bolsonaro e Johnson, concordaram em exigir um cessar-fogo urgentemente na Ucrânia e disseram que a paz tinha que prevalecer. Abre aspas, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que as ações do regime russo na Ucrânia são repugnantes e acrescentou a Bolsonaro que civis inocentes estão sendo mortos e cidades inteiras sendo destruídas. Ele disse que o mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin à Ucrânia seja bem-sucedida. Segue a fala do porta-voz do Reino Unido. O Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial. Lorival, o esforço do Ocidente, da Europa, para irmanar essa agressão de Putin ao que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial com Hitler é muito forte, né? De novo, voltando aqui. Abre aspas, o porta-voz do Reino Unido, do gabinete de Boris Johnson. O Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e sua voz foi novamente crucial neste momento de crise. O Brasil votou a favor da condenação da guerra na ONU. Foi o único país dos BRICS que fez isso, né? Juntos, Reino Unido e Brasil precisavam pedir o fim da violência, teria dito Boris Johnson, segundo o seu porta-voz. Ele disse ainda que está disposto e ansioso para trabalhar em estreita colaboração com o presidente brasileiro em questões bilaterais, como segurança e comércio. Lorival, há uma pressão para manter países que já não estão mais tão perto de Putin mais longe e, nesse momento, hoje a gente viu, por exemplo, o movimento do banco cuja China é a maior acionista, uma espécie de banco que tem cotistas de vários países, mas é um movimento importante, uma espécie de BNDES do Oriente, dizendo que não faz mais negócio nem com a Rússia nem com Belarus. Entrou em pesada diplomacia internacional, como o Bolsonaro não tem um bom relacionamento com o Biden, coube aí ao Reino Unido procurar o presidente brasileiro. Daniela, essa é uma excelente notícia, né? O Boris Johnson ele esteve com o Bolsonaro em Londres antes de começar a COP26, né, em novembro, e em Glasgow, e os dois tiveram uma conversa franca, teve uns aspectos curiosos do Bolsonaro falando sobre que vacina, sobre tomar vacina, não tomar vacina, assim por diante, já que a Grã-Bretanha foi que desenvolveu a vacina da AstraZeneca, mas é muito importante que o presidente Bolsonaro converse com líderes que estejam no epicentro da articulação internacional dessa questão com relação à Rússia. É muito importante que o presidente Bolsonaro ouça alguém como Boris Johnson, que falou com Putin pelo telefone antes da guerra, cuja chanceler Liz Truss foi até Moscou, conversou com o Lavrov, aliás, foi tratada com muita deselegância lá. O Lavrov disse que ela não tinha conhecimento da situação e tal, deixou vazar supostos erros que ela teria cometido na reunião, enfim. Mas o importante é que essa articulação que você apontou, né, para os Estados Unidos e a Europa e a Grã-Bretanha, que não pertence ao continente europeu e nem à União Europeia, é realmente vital manter essas pontes, né, esses contatos com países importantes como o Brasil, já que a Índia, por exemplo, está muito próxima da Rússia, né? O Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, se reuniu no dia 6 de dezembro com o Vladimir Putin, firmaram ali um tratado de cooperação em armas, né, cooperação militar, e por isso a Índia vem se abstendo nas votações, a China também se abstém, então sobraram aí a África do Sul e o Brasil, no caso dos BRICS, e o Brasil está aí na mira, e é uma oportunidade importante para o Brasil não cair num isolamento que seria
seria ruim para todos nós, né? Sim, e o movimento me parece muito um movimento de buscar, chamar, manter perto, mostrar que tem acolhida, que tem reconhecimento pela ação que fez na ONU. Isso para mim, fica muito claro como Biden, né, e Bolsonaro não desenvolveram boas relações. O presidente brasileiro apoiava abertamente Donald Trump, que perdeu a eleição americana. Vem esse segundo ator, que tem relacionamento muito alinhado com os Estados Unidos, é uma aliança histórica e puxa o Brasil que foi o único país dos BRICS a condenar a ação da Rússia na ONU. Diplomacia de altíssimo nível para falar, olha, realmente esse lugar aqui nesse momento é melhor. O que está acontecendo lá, a palavra do porta-voz foi essa, né? É repugnante o que está acontecendo na Ucrânia. Foi essa a palavra que ele usou, disgusting, nojento, né? Ou seja, puxa o presidente brasileiro para essa posição de acolhida no que seria ali a empreitada da civilização contra a barbárie, que é como a Europa, uma parte da Europa, claro, né, porque a Rússia está encravada lá e os Estados Unidos estão cunhando essa ofensiva do Putin.